E aí, galera, graça e paz. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam, gente. Se vocês não têm notado, eu tenho feito esses últimos vídeos e a maioria deles é na playlist Vencendo as Guerras. Ou seja, eu comecei a gravar esses vídeos e não tinha noção de que, assim, eu tenho gravado das coisas que eu tenho vivido. E aí, eu tava um certo dia prestando atenção aqui em cada um deles. E tudo isso gera na playlist Vencendo as Guerras, ou seja, das coisas que eu tenho vivido. Então, se você puder, eu vou deixar aqui a playlist completa, aqui embaixo na descrição do vídeo. Veja toda a playlist e veja todos os vídeos, né? Porque como vocês sabem, eu posto os vídeos das coisas que eu vivo. Então, vamos pro vídeo, tá? Vamos lá. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no verso 23, diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se para eles caminhando por cima do mar. Nós conhecemos essa história, que Jesus ordena aos seus discípulos que eles passem com o barco para outro. E vocês sabem qual é o significado de ordena de Deus, de Jesus? Porque quando a gente está próximo dele, quando a ordem dele é um pedido e automaticamente nós queremos obedecer. Mas eu não quero se deter nisso. Jesus ordena que eles vá para o outro lado de barco. Mas Jesus sabia que viria tempestades, que viria o mar ia estar revolto. E Jesus ordena que eles vão, porque eles já tinham passado por outras tempestades. Vocês lembram daquela que Jesus estava deitado na pompa do barco? Jesus estava dentro do barco naquela e eles começou aquela tempestade. Ele, Jesus, acorda, mestre, por favor. Jesus acorda e toda a tempestade passa. Só que aí agora é essa. Jesus ordena que eles vá. Naquela outra tempestade, Jesus estava dentro do barco. E essa agora, Jesus não estava. Eles iam passar só. Só que Jesus sabia que viria tempestade, que viria o mar revolto, que ia ser aquela turbulência. E eles vão. A tempestade anterior, Jesus estava dentro do barco. Quando eles chamam, quando começa a tempestade, eles chamam, Jesus está lá com eles e tudo acalma. Mas nessa tempestade agora, ele não está no barco. Aos olhos dele, aos olhos humanos, Jesus não estava no barco. Eles estavam sós, entre aspas. Mas o que eu quero dizer? Que não é porque você, aos seus olhos, os seus olhos nus, vocês não estão vendo Jesus no barco, não quer dizer que ele não esteja vendo você. Não quer dizer que ele não esteja vendo a mim. Às vezes parece que a tempestade vai te assolar, te afundar, te sufocar, submergir. Mas não quer dizer que Jesus não esteja vendo. Não é porque ele não estava no barco que ele não estava vendo. E a gente vê todos os discípulos. Com certeza um reagiu de uma maneira, outro reagiu de outro. E quando eles olham para lá, para o nada, no meio da tempestade, quem vem? Jesus. Só que eles dizem assim, é um fantasma. E eles estão lá todos dispersos, aquela agonia. E aí Pedro começa a olhar e ver que é Jesus. Porque no meio das tempestades, cada um age de uma forma. Eu imagino João lá orando, Jesus, em nome de Jesus, outro uma agonia e outro. No meio dessas tempestades, um ou pula fora do barco, ou outro fica orando, ou o outro desiste, e assim vai. No meio da tempestade, cada pessoa reage de uma forma. E aí Jesus começa a caminhar sobre as águas. Talvez eles estavam esperando Jesus no barco, porque a gente às vezes espera da forma que a gente quer. A gente às vezes espera um milagre da forma que a gente quer, mas Jesus nem sempre vai ser do mesmo jeito, ele vai se manifestar ou do jeito que a gente quer. Ele age de formas diferentes, ele trabalha da maneira dele. E ele vem por cima sobre... Ele podia acalmar a tempestade, mas a Bíblia diz que ele vem por cima das águas, no meio da tempestade. E Pedro diz, deixa eu andar, Jesus, deixa eu ir contigo. Mas é isso que eu quero falar para você, enfatizar Pedro. No meio da tempestade ele vê Jesus e diz, eu quero ir com você. E Jesus diz, vem, vem. Vem ver a tempestade de outra perspectiva. Vem ver a tempestade no meio do impossível, onde alguém não diz que eu não vou fazer nada. Ou seja, Jesus falou isso comigo. Às vezes nós pedimos para viver o sobrenatural de Deus. E Ele, por ser tão bom, Ele nos faz viver o sobrenatural dele. E nos faz caminhar por sobre as águas no meio da tempestade. Aí Jesus diz, vem ver a tempestade por outra perspectiva, aqui de fora.
Onde alguém diz que eu não consigo, venha ver o que é que eu faço no meio da tempestade. Vem ter experiência comigo no meio da tempestade. Deus não vai acalmar a tempestade para você ter experiência com Ele. Você vai ter experiência com Ele no meio da tempestade mesmo. É onde você vai conhecer. Jesus estava dizendo, vem me conhecer. Vem me conhecer no meio da tempestade. Vem ver o que eu faço. Vem ver quem eu sou no meio da tempestade. E Jesus falava comigo assim que às vezes nós pedimos para viver o sobrenatural dele. E ele nos faz viver o sobrenatural. Mas quando a gente está vivendo, ele não disse que ia acalmar a tempestade para a gente viver o sobrenatural dele, para a gente ter experiência com ele, não. É no meio da tempestade que nós precisamos conhecer e ter experiência com ele. É no meio da tempestade que ele faz coisas sobrenaturais. E aí, às vezes, quando a gente está vivendo assim como Pedro, a gente começa a olhar para nossa circunstância, a gente começa a olhar para o natural e esquecemos o que a gente pede. Nós pedimos para viver o sobrenatural, só que a gente começa a olhar para o natural e ver que é loucura aos nossos olhos. Que só no olhar de Deus, no sobrenatural dele, para acontecer tais coisas como Deus falou. E ele começa a olhar para a circunstância ao invés de olhar para o foco que é Jesus. E às vezes a gente está vivendo sobrenaturais, pessoas têm se rendido a Jesus, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo e pessoas se rendendo a Ele através das nossas vidas. Mas por a gente olhar para a circunstância, a gente esquece de olhar para o foco, cara, que é Jesus. Ele é o foco, é para você permanecer olhando para Ele, sabendo que tudo que Ele falou, Ele vai fazer. E se Ele te chamou para andar sobre as águas, você não vai afundar, porque Ele está segurando as tuas mãos. Mesmo assim, Pedro afunda. Mas Jesus vai lá, eu ainda estou no controle. Você pode desistir, você pode afundar, mas eu não. Eu ainda estou na mesma perspectiva, eu ainda ajudo. E Jesus vai lá e... Puxa, Pedro. Você está entendendo? Então, o que eu quero falar? Permaneça olhando para Ele, que você não vai afundar. Permaneça olhando para Ele, porque Deus tem feito coisas sobrenaturais na sua vida, na minha, nas nossas vidas. Porque Ele é um Deus do sobrenatural. Enquanto Deus falava comigo, eu lembrei de Abraão. Vocês lembram de Abraão? Lá em Gênesis 15 diz: então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: assim será a tua semente. Só que no versículo 12 diz assim: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Ou seja, Abraão estava duvidando com certeza da promessa que Deus tinha feito para ele. Você vai ser pai de nações, de multidões. Eu acho que Abraão dizia: eu não tenho nenhum filho meu. Como é que eu vou ser pai de nações? Mas o Senhor vai e chama: Abraão, tu pode contar essas estrelas? Então conta. Se podes contar, assim será a tua semente. Só que a Bíblia diz no versículo 12 de Gênesis 15 que pondo-se o sol, Abraão caiu num profundo sono. Gente, presta atenção. Se a Bíblia diz que impondo-se o sol, quando Deus chama Abraão para contar as estrelas, ainda era dia, cara. Você pegou aí? Ainda era dia. E Deus diz: olha para os céus e conta as estrelas se podes. Assim será a tua semente. Ou seja, Deus estava falando para Abraão: Abraão, é dia, não tem nenhuma estrela. Mas é assim que eu quero que você viva, por fé. Você não está vendo nada acontecendo ao seu redor, mas você tem que crer na minha palavra. Eu disse que vai ser como as estrelas dos céus. Mesmo você sem ver, você vai crer. E a Bíblia diz que ele creu. Ou seja, a mesma coisa somos nós. Era dia com Abraão e Deus manda contar as estrelas. Deus estava aqui ensinando a Abraão que é para ele viver por fé. A mesma coisa que por Pedro. Pedro pede para andar no sobrenatural. Deus fala para Abraão que ele vai viver o sobrenatural. Mas que é para a gente viver não com os nossos olhos. Porque Pedro com certeza queria ver Jesus dentro do barco. Queria ver com os olhos dele. Mas muitas vezes nós temos que viver por fé. Sem ver. Sem aos nossos olhos. Mas sim pelaquilo que Jesus já liberou. Pela palavra que ele liberou. Isso sim é ter fé. Isso é viver no sobrenatural. Então, gente, é isso que eu vim trazer para você, para mim, porque Jesus falou comigo e eu espero que ele tenha falado com você. Pediu para andar no sobrenatural? Permanece olhando para o foco, que é ele, que você não vai afundar, porque nós fomos chamados para vivermos por fé e não pelaquilo que a gente vê.
pela palavra que ele liberou. Se ele liberou, já é. Amém? Então, meus queridos, se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E se não gostou, não desiste de mim também.